Olá pessoal, meu nome é Paulo. Esse é mais um vídeo do canal para mostrar para vocês aqui como é que a gente faz os vasos com sobras de azulejos. E hoje, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse modelo retangular. Ele tem os cantos externos abertos e ele tem um suporte no fundo. Então bora pro vídeo, vamos lá. Primeiro você vai pegar uma sobra de azulejo que você tem e que dê para recortar os primeiros dois lados maiores. Então pega um pedaço legal aí, nós vamos fazer 18,5 por 11 de altura. Então você vê que essa peça aqui, ela tanto na horizontal quanto na vertical, ela dá para cortar as dois laterais maiores. Como foi sobra de uma reforma que eu fiz aqui, você vê que no canto inferior esquerdo aqui tem um pequeno defeito, né? Então a primeira providência é a gente eliminar esse defeito da peça. Então a gente vai fazer um risco próximo aqui, que dê para cortar na riscadeira manual, para poder eliminar esse pedaço e começar a fazer o recorte. Depois que você fez a marca na peça, você pega a riscadeira e com a ponteira aqui você alinha certinho no ponto que você fez na parte inferior da peça, e depois lá em cima também você fez uma outra marquinha. E aí você risca e depois faz o corte. Alguns tipos de azulejos, eles são muito resistentes, assim, são grossos, uns mais firmes que o outro. Então talvez às vezes você precisa riscar duas vezes, mas não precisa riscar com muita força não, porque dependendo do modelo de azulejo você pode estragá-lo. E aí pronto, ó, esse modelo a gente já riscou aqui a peça que não queria e fica dessa forma. Agora a gente vai marcar, no nosso modelo ele tem 11 de altura, 11 centímetros de altura por 18,5 de comprimento. Então aqui você vai pegar a peça, fazer uma marca. Estou marcando 11 centímetros na parte de baixo, fiz uma marcação. Lá em cima também marquei 11 centímetros e vamos fazer o recorte. Aí se você tiver um esquadro, você alinha essa parte amarela do esquadro aqui na base da peça. Sempre alinha, se for com esquadro, procura alinhar sempre na parte que não foi cortada da peça. Porque se você alinhar numa parte cortada e você cortou torto, a peça vai sair torta, o alinhamento não vai bater os 11 centímetros de altura de uma ponta na outra. Aí se você não tiver esquadro, você marca com uma régua, 11 centímetros embaixo e 11 em cima. Depois que você recortou o retângulo de 11 por 18,5, que é a lateral maior do vaso, agora a gente pega um outro pedaço de azulejo e vamos fazer nosso modelo vai ser quadrado, a largura do vaso, né? Então aqui eu vou cortar 11 por 11. Depois que você cortou um quadrado 11 por 11, você pode pegar esse quadrado, sobrepor sobre um outro pedaço de peça e fazer as marcações para fazer o corte também. Ou, se você quiser, você marca 11 centímetros por 11 e aí recorta nesse tamanho. Pronto, aqui a gente já tem duas peças recortadas das laterais menores do vaso, que é 11 por 11. Aqui no nosso modelo a gente fez quadrado. Eu recomendo que, se for o primeiro modelo que você esteja fazendo, segue as medidas que eu estou passando aqui, faz as mesmas medidas, mas depois com a prática você começa a fazer o tamanho que você quiser, dependendo da sobra que você tem. Nada impede que seja maior, mais alto, mais estreito, mais comprimento maior, isso aí não tem problema não. Aqui até o momento a gente já tem uma lateral e as duas laterais menores, uma lateral maior e as duas laterais menores. Eu só posicionei aqui para você ver como é que vai ficar. Depois pega uma das laterais maiores, sobrepõe sobre outra peça e faz as marcações. Da mesma forma, se você quiser, marca lá só com uma régua, não precisa sobrepor, faz 11 por 11 em dois pontos aqui e 18,5 de comprimento, no caso do nosso exemplo, e faz marcações e corta na riscadeira manual. Aqui é o seguinte, dependendo da resistência da peça, ela pode, na hora que você risca, pode dar algum defeitinho, não cortou legal. Aí o que você faz? Com a ponta de um alicate ou ferramenta semelhante, você vai cortando pedacinho por pedacinho até você atingir o ponto do corte. Mas nesse caso aqui você usa o óculos de proteção porque pode espirrar
caquinhos desse azulejo no olho, isso é perigoso. E se você tiver uma cortadora elétrica, né, aí fica mais fácil, é só fazer. Mas só que eu recomendo que se você tiver uma cortadora elétrica, você só utiliza se você tiver experiência com essa ferramenta. E sempre usando óculos de proteção, porque é uma ferramenta perigosa e pode causar lesões graves se você não souber utilizar. Então, nos vídeos do canal aqui, via de regra, eu não vou utilizar a cortadora elétrica, porque além de ser um custo maior, né, nem todo mundo tem essa ferramenta e ela é perigosa. Então só usa se você tiver experiência com ela. Aqui a gente já tem três laterais, são as três laterais do vaso. As duas laterais, agora o terceiro, nós vamos cortar o fundo do vaso. E o que acontece? Na terceira peça, você corta meio centímetro a menos na largura e meio centímetro a menos no comprimento. Ela vai ficar um pouquinho menor que as duas laterais maiores do vaso, que no caso tem 18,5. Corta um pouquinho menor, meio na largura, meio na altura, e depois você vai entender por quê. Agora aqui, ó, você vê que o comprimento da peça tem 18,5. Então você vai cortar um pouquinho menor e daí você vai dividir, que é a peça do fundo, vai dividir em três partes iguais. Aqui eu montei aqui a lateral, coloquei as duas laterais em pé aqui, encaixei já duas peças cortadas do fundo para você ver como é que vai ficar. É lógico que elas vão ficar com essa face voltada para baixo. Só deixei aqui para cima para você entender melhor. O que eu quero observar aqui é que entre uma peça e outra você vai deixar um vão de 2 milímetros pelo menos. Talvez no máximo, né? Porque se deixar muito grande a terra vai cair. Esse vão é para vazão de água. Aí se você não dividiu uma peça em três e cortou pedaço por pedaço, vai depender das sobras que você tem. Você cortou as duas peças aqui, na terceira você mede para ver a medida que está faltando, porque aí você vai cortar exatamente e vai casar direitinho. Vê quanto está faltando, reduz pelo menos 2 milímetros aqui, que é para poder caber aqui no espaço e deixar o vão entre uma peça e outra, que é a vazão da água. Se você não cortou peça por peça, ou se quiser, pega uma peça, sobrepõe sobre a outra, um outro pedaço de azulejo, faz as marcações e pode fazer o corte. Pronto, aqui você tem as três peças no fundo do vaso. Eu posicionei aqui só para você entender, que na prática ela vai ser colocada com a face virada para baixo, como eu já falei. Então ali ela casou no canto esquerdo ali, está casando, podia até deixar um espacinho também, não tem problema não. E o importante aqui são os 2 milímetros de espaço entre uma e outra para a vazão da água. Agora aqui nós vamos recortar as tiras de sustentação do fundo, que é o suporte do fundo, onde esse fundo vai estar apoiado. Essas tiras nós vamos fazer com 2 centímetros de largura e o comprimento eu vou mostrar para você agora, depende do tipo do vaso. Se o canto externo for aberto, se for com canto aberto, é de uma forma, ou se o canto for fechado, é de outra forma. Você vai entender no decorrer do vídeo, eu vou mostrar modelos com canto aberto, canto fechado, suporte horizontal, com fundo inclinado, um monte de coisa. É só acompanhar os vídeos do canal. Se estiver gostando, já dá o seu joinha, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E bora, eu vou continuar aqui. Aqui ficou a primeira tira do fundo. Então você já tem uma tira, ela tem 2 centímetros de largura. E o comprimento eu vou mostrar para vocês. No caso aqui vai ser o mesmo comprimento da lateral maior do vaso. Para a lateral maior. Então vai ficar assim. Essa aqui é a lateral maior, você vai cortar no mesmo tamanho. Aqui no caso eu estou sobrepondo a peça sobre um outro pedaço para cortar a segunda tira. Mas nada impede que você com a régua marque 2 centímetros e faça esse corte aí, sem problema nenhum. Aqui você já tem uma noção. Do lado esquerdo aqui são as peças maiores. Na peça maior, a tira de suporte do fundo, ela vai ficar do mesmo tamanho da lateral maior. Então, no caso, ela vai ter os 18,5 centímetros, que é o do nosso modelo. Aí você colocou aqui, você vê que ela está pegando bem no tamanho, bem na ponta. E os suportes das laterais menores, que no nosso exemplo tem 11 por 11, elas são cortadas menor do que os 11 centímetros. E eu vou te mostrar agora quanto menor deve ser. Ela vai ser menor, olha, observa que ela é menor aqui um espaço e vai ser menor na largura da própria peça. Ó, aqui eu posicionei para você ver o motivo de ser menor, é que para internamente poder dar esse encaixe aqui.
tá? Posicionei aqui para você ver. Então você tem que deixar a largura, a espessura de uma peça e mais um pouquinho. Deixa mais uns 2 milímetros aproximadamente. Por quê? Porque aqui é a espessura da massa que você vai colar essa tira na peça, na lateral, né? Então quando você põe massa, ela vai avançar mais um pouco. Então você precisa deixar uma pequena folga aí também para considerar a massa que você vai colar. Então ficou assim, essa aqui é a lateral menor. Ela vai ficar com esse intervalo, que é a espessura de uma peça e mais uns 2 milímetros aproximadamente para cada lado. Aí se você ainda não tem experiência, tiver for um dos primeiros vasos, você pode até marcar com lápis na peça, porque quando você for colar, você já vai estar marcado, fica mais fácil você saber. Mas não tem mistério, é só centralizar a peça entre os vãos aqui na hora de colar e passar a argamassa que eu vou mostrar para vocês. Aqui ficou a peça com as duas marquinhas onde você vai colocar depois que passar a argamassa, na hora de colar. Então, pessoal, agora é a hora de fazer a colagem das tiras de sustentação do suporte. Que eu recomendo? Eu recomendo que para colagem de peças você use só argamassa, não usa cimento com areia. Por quê? Porque cimento e areia ele é para dar resistência, né? Então a gente usa isso nos cantos, onde a areia vai dar resistência na massa, para não quebrar. Agora, como só vai colar, a colagem a gente faz com argamassa, até porque é o que se usa para assentar azulejo, né? Então, atualmente, na gravação desse vídeo aqui, um saco de 20 kg de argamassa está em média de R$ 8, R$ 10. E com 20 kg você cola muita tirinha, pode ter certeza. É só misturar com água, deixar num ponto cremoso, assim, não muito grosso, nem muito firme, nem muito aguado, né? E começar a aplicar. Então é aqui, a argamassa parecendo uma massa de sorvete aqui, a firmeza dela. Depois que você molhou as tiras, você com uma espátula pequena, você vai passando na tira e depois você vai colar a peça. Depois que passou, você vai pressionando a peça na lateral maior do vaso aqui, sem fazer muita força, né? Devagar, lento, sem apertar muito para não perder muita massa. Isso vai depender também se a massa estiver muito líquida, se você perceber que está muito mole mesmo, aí você põe um pouco mais de pó, né, da argamassa, dá uma mexida para ela engrossar um pouco. E aí você posiciona ela assim sobre um azulejo, alguma coisa plana, você posiciona ela na vertical e dá uma pressionada na tira para baixo, isso enquanto a massa ainda está bem mole, e para ficar as duas peças alinhadas no fundo, né? Aí você alinha, enquanto a massa está mole, você faz um alinhamento vertical e nas pontas também, nas laterais também. Depois você vai tirando o excesso com a espátula e vai ficando dessa forma aqui. Você não precisa passar no fundo, pode deixar assim, esse pouquinho que vai ter, não tem problema, é até bom, porque depois você vai rejuntar isso aqui, pega o rejunte melhor e tira com a espátula e deixa bem alinhadinho. Na parte de cima também, do outro lado, vai limpar com a espátula. E sempre importante, quando está aplicando a massa ou até o cimento, depende da temperatura ambiente. Se tiver um clima muito quente, muito calor, você vai perceber que a massa começa a secar muito rápido. E também dependendo do azulejo que você usa. Se for um azulejo, se for cerâmica, ela absorve muito rápido a água. Você põe água nela, ela já absorve. Então ela vai absorver rapidamente a água do cimento ou da argamassa também. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você perceber que está secando rápido, você não pode mais ficar movimentando a peça, senão depois ela não vai colar. Então, às vezes, até durante a aplicação mesmo, você vai borrifando água assim para deixar úmido e para você poder trabalhar mais fácil. Aqui com a espátula você continua retirando o excesso e alinhando a peça sem problemas. Aqui ficam as duas peças alinhadas e pronto para deixar secar. São as duas laterais maiores.